Olá, me chamo Rafael Novaes, sou professor de Direito Tributário e autor de obras jurídicas sobre o tema. E estou hoje no Saber Direito Responde para sanar as dúvidas dos alunos relacionadas ao nosso curso ministrado ao longo da semana, denominado de Imunidades Tributárias na Jurisprudência. Estou agora acompanhado aqui nos estúdios de 3 estudantes. Estou acompanhado da Jéssica, o Lucas e também a Vanessa. Esses 3 alunos elaboraram perguntas referentes ao tema abordado ao longo de nossa semana. E sem mais delongas, começaremos com a primeira pergunta formulada pela aluna Jéssica. Qual a finalidade da imunidade no ordenamento jurídico? A finalidade da imunidade tributária no nosso ordenamento jurídico. Ao longo de toda a semana, abordamos que a imunidade tributária, ao lado dos princípios tributários, corresponde a verdadeiras limitações constitucionais ao poder de tributar. Se de um lado a Constituição garante os poderes aos entes políticos para realizarem a cobrança de tributos, por outro lado ela também protege. Protege algumas pessoas, protege algumas situações, retirando exatamente o poder de tributar. A imunidade tributária é, portanto, considerada como o maior benefício que existe no nosso ordenamento. O maior benefício porque está estampado exatamente no texto da nossa Carta Magna. Então essa seria a resposta. A importância da imunidade tributária sendo então aplicada para questões sociais, questões econômicas, segurando, limitando o poder de tributar. Qual a diferença entre imunidade e isenção de taxa tributária? Olha, Lucas, esse tema, inclusive, ainda ocasiona uma série de discussões na sociedade, na prática. Acredite, inclusive operadores do direito ainda conseguem confundir um pouco esses dois institutos. Entretanto, jamais devemos confundi-los. A imunidade tributária, como já mencionei, trata-se de uma não incidência prevista na própria Constituição Federal. A própria Carta Magna protege, debruça seu manto protetivo, por isso considerado o maior benefício tributário do nosso ordenamento, porque a própria Constituição Federal retrata, consagra esse benefício da imunidade tributária. Já na isenção, não. Na isenção, perceberemos que uma lei, um ato infraconstitucional, a lei do respectivo ente, resolve abrir mão da carga tributária. Mas qual seria a real diferença entre os dois? A imunidade, ela é obrigatória. A Constituição determinou aquela proteção e nenhum ente, ainda que ele queira, nenhum deles poderá realizar a cobrança do tributo. Já na isenção, não. Na isenção, uma lei, um ato infraconstitucional, editado exatamente pelo município, pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pela União, resolve então abrir mão dessa nossa carga tributária, concedendo o benefício da isenção. Então ele vem através de lei. O poder público concede quando bem entender. Também, se não quer conceder a isenção, ele poderia normalmente cobrar o tributo. Então a grande diferença seria essa. A imunidade tributária está na Constituição, em caráter obrigatório, ao passo em que a isenção tributária, o poder público concede quando bem entender. Se não quer conceder, ele poderia normalmente cobrar esse tributo. Pergunta excelente, Lucas, e também que sempre ocasiona diversos questionamentos. Lendo algumas doutrinas de jurisprudências, verifiquei que alguns autores dizem que a norma imunitória se mostra como um sinalizador de incompetência tributária. O que vem a ser essa incompetência? A doutrina sempre inova, trabalhando conceitos novos sobre o que seria a imunidade tributária. Aqui determinamos que a imunidade tributária, consagradamente, consiste na não incidência prevista na própria Constituição Federal. Ora, mas por que falar em incompetência? Simplesmente porque se a Constituição Federal, se é dela que emana a competência, se é a própria Constituição que garante, que concede o poder de tributar para a União, Estado, Distrito Federal e municípios, e essa mesma Constituição retira em algumas situações, a doutrina também menciona a ideia de uma incompetência, ou para alguns também chamada de limitações de competência. Eu, inclusive, nesse momento, Vanessa, peço a autorização para citar aqui um autor que muito gosto, o Robson Saquiuama Barreirinhas. Olha o que ele diz sobre o conceito de imunidade tributária, que talvez possa ajudar a explanar essa dúvida. Ele diz: a imunidade é uma regra negativa de competência. A Constituição Federal fixa competências tributárias de maneira positiva, prevendo os tributos que cada ente federado poderá instituir. E, de maneira negativa, afastando a possibilidade desses mesmos entes tributarem determinadas situações.
Então, há a doutrina que chama incompetência, há a doutrina que chama competência negativa. E a doutrina que, inclusive, também menciona em limitação da competência. Todas elas só têm um único objetivo, Vanessa. Qual objetivo seria esse? Demonstrar que a Constituição não permite, não autoriza a tributação sobre aquelas situações ali consagradas e ali protegidas. Esse tema também, corriqueiramente, é encontrado nas bancas acadêmicas, encontrados na atividade do profissional e também encontrados sobre sujeitos que não são operadores do direito. Algo muito comum, confundimos os conceitos, como o Lucas aqui também explanou, em isenção, em imunidade tributária. Quantas e quantas vezes não escutamos aquelas indagações sociais que argumentam as igrejas são isentas. Não, as igrejas são imunes. Um partido político, ele é isento. Não, um partido político, ele será imune. Então, não podemos confundir jamais esses conceitos iniciais sobre o tema da imunidade tributária, que, inclusive, foi objeto da nossa primeira aula ao longo de toda essa semana. Quais as origens das imunidades tributárias? Ainda nos aspectos introdutórios sobre o Instituto da Imunidade Tributária, vimos então que essas origens da imunidade tributária, didaticamente, se dividem em duas categorias. A imunidade que tem origem histórica, também chamada de ontológica, e a imunidade que tem origem política. Qual a grande diferença entre as duas, Jéssica? A imunidade de cunho histórico, ontológico, é aquela imunidade tributária em que o ordenamento concede para que possa funcionar todo o nosso organismo republicano, democrático. Um exemplo bacana é a chamada imunidade recíproca, que impede que a União cobre impostos dos estados e municípios e vice-versa. Impede que os entes entre si cobrem impostos. Por qual motivo? Só seria alcançada a verdadeira democracia, a república, se um não pudesse cobrar impostos sobre os outros. Porque venhamos e convenhamos, se um pudesse cobrar impostos sobre os outros, talvez isso fosse utilizado para forçar algum ente a tomar uma postura que ele não deseja. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 18, consagra a autonomia dos entes federados. Se esses entes são todos eles autônomos, isso significa que município não deve hierarquia a Estado, que Estado não deve hierarquia à União. Se um tivesse que pagar impostos aos outros, estaríamos diante de uma situação complicada. Por isso, estamos diante de uma imunidade do tipo histórica, ontológica. Mas outra categoria de imunidade, para finalizar esse tema quanto às origens, é a chamada imunidade política. Como assim, Rafael? A imunidade política será exatamente aquela imunidade em que os políticos, os nossos constitucionalistas, o Constituinte, colocou na Carta Magna. Simplesmente estamos diante de situações sociais em que a Constituição resolveu proteger. Um clássico exemplo é a recente imunidade tributária, a imunidade conferida às obras musicais nacionais. A emenda constitucional número 75, lá em 2013, resolveu dar mais uma imunidade tributária sobre impostos, retirando esses impostos sobre as obras musicais de artistas brasileiros. Então foi uma opção política. O ordenamento do nosso país normalmente funcionaria se não existisse essa imunidade tributária. Mas o nosso legislador achou por bem colocar essa imunidade também no texto da Constituição. Por isso, quanto às origens, nós teríamos imunidades de cunho político, orgânicas, ontológicas e imunidades dessa separação histórica. Então, imunidades históricas e imunidades também de cunho político. O texto constitucional fala sobre imunidades religiosas. Eu gostaria de saber se abrange as seitas. Estaríamos diante de uma pergunta muito interessante. Seitas estariam alcançadas pela imunidade tributária? Depende. A concepção de seita, ela muitas vezes é impregnada de alguns preconceitos. O que a Constituição faz é determinar que haverá imunidade religiosa. Imunidade sobre instituições religiosas. Entretanto, a questão é, uma seita, se você analisa a concepção, a conceituação de seita como uma manifestação religiosa, cuja concepção venha a ser praticar o bem, tudo bem, estará no campo, sim, da imunidade religiosa. Mas, por outro lado, se a concepção que aqui você menciona, Lucas, for de uma seita relacionada a aspectos do mal, aspectos negros, aspectos obscuros, não haverá imunidade tributária.
Para tanto, nós temos que compreender a intenção do nosso Constituinte. A intenção dele ao estabelecer a imunidade religiosa foi exatamente consagrar o direito à liberdade de religião, por compreender que essa religião ela presta amor ao próximo. Viver em coletividade. É a ideia de que sua religião tenha a concepção de que você trate com respeito o próximo, respeite desígnios de um poder maior, de um poder humano. Então, se a seita for encarada de um ponto positivo, seria assim. Agora, como comumente se enquadra a seita, como questões que envolvem coisas do mal, que não prestam amor ou consideração aos próximos, coisas que a gente sabe que não é legal. Então, nessas situações, aí não haveria imunidade tributária, não. Então, se a concepção de seita, que aqui você menciona, é a concepção de religião, teria direito sim, já que a Constituição não faz qualquer distinção entre as religiões. Agora, se a concepção de seita, a concepção aplicada a algo perverso, algo maléfico, não terá direito à imunidade, não. Vejam, questãozinha essa também muito interessante no que diz respeito à imunidade religiosa. Ainda sobre a imunidade religiosa, também haverá aplicação sobre os cemitérios? Olha, ponto que também indagamos lá no nosso estudo sobre as imunidades religiosas. Vimos, portanto, que através do recurso extraordinário número 578, 562 lá da Bahia, identificamos que o cemitério, se estiver acoplado às finalidades religiosas, o cemitério religioso faz parte sim da estrutura daquela religião e, portanto, terá direito à imunidade tributária sim. O caso típico diz respeito ao cemitério dos ingleses. A igreja anglicana lá na Bahia passou a gozar de direito à imunidade sim sobre esses cemitérios. Olha o detalhe. Se estivermos diante de cemitérios privados, de particulares que visam lucro, não haverá imunidade não. A imunidade aqui desenvolvida é uma imunidade que diz respeito à estrutura religiosa. E com isso, chegamos então ao final desse nosso primeiro bloco, respondendo aos questionamentos surgidos com os nossos alunos durante as nossas aulas. Eu aguardo vocês no nosso próximo bloco, um breve intervalo. Até lá! Estamos então juntos novamente na segunda parte do nosso Saber Direito Responde. Professor Rafael Novaes respondendo então aos questionamentos, as perguntas que surgiram ao longo do nosso curso, denominado de Imunidades Tributárias na Jurisprudência. Mais uma vez, recapitulando, estamos aqui com os alunos Jéssica, o Lucas e também a Vanessa. Separaram então perguntas específicas que utilizamos ao longo de nossas aulas. Vamos então retomar as dúvidas que surgiram com a nossa querida aluna, a Jéssica. Quais as imunidades se aplicam às entidades de assistência social sem fins lucrativos? Presta bem atenção. Ao longo da semana, abordamos temas jurisprudenciais que envolvem imunidades dos impostos. Falamos então do artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal, e vimos que as entidades de assistência social sem fins lucrativos terá direito à imunidade para não pagar impostos. Entretanto, essa não será a única imunidade concedida. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 195, parágrafo 7º, também concede uma imunidade. A imunidade quanto a contribuições sociais da Seguridade Social. Então, na verdade, as entidades de assistência social sem fins lucrativos terão direito a duas imunidades. Nem pagarão impostos, como também não pagarão as contribuições sociais para a Seguridade Social. Um detalhe importante é que esse artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, ele fala a palavra isenção. E aqui é preciso que você fique esperto. Porque apesar da Constituição Federal ter mencionado a palavra isenção, se estamos diante de uma desoneração tributária feita no próprio texto da Carta Magna, trata-se de verdadeira imunidade tributária. Então, mesmo tendo sido utilizada a palavra isenção, trata-se de imunidade tributária, concluindo então que essas entidades de assistência social sem fins lucrativos não pagarão impostos e nem contribuições sociais para a Seguridade Social. Pergunta importante também sempre exigida em provas e na atividade jurídica. Imóveis locados pelas entidades permanecem imunes? Questão de cunho jurisprudencial, Lucas. Excelente questão. Imóveis locados pelas entidades permanecem ou não imunes? Detalhe interessantíssimo é o seguinte. Para responder a pergunta do Lucas, eu preciso, antes de mais nada, colocar um depende na frente. Como assim um depende?
Simplesmente, se aquele imóvel pertence a uma entidade imune, aqui me refiro ao partido político, à fundação de um partido político, ao sindicato dos trabalhadores, à entidade de educação ou de assistência social, sem fins lucrativos, o imóvel é deles. Está locado para um particular. Imagina o Lucas. O Lucas é inquilino. O Lucas é inquilino daquele imóvel. Ele é um mero locatário. Bom, se Lucas está pagando o valor do aluguel e aquilo está servindo como renda para as instituições, óbvio que aquele imóvel que pertence à instituição, mas que está sendo utilizado por um particular, o imóvel permanece imune sim para não pagar, por exemplo, o IPTU. Lucas, é bom que se anote. Isso está estampado na súmula vinculante número 52. Súmula vinculante número 52 consagra exatamente essa posição, designando que permanece ele imune. Quais requisitos para que as entidades gozem de imunidade tributária? Olha aí, a Vanessa acaba de apresentar uma pergunta que nos remete à primeira e à terceira aula. Pergunta complexa, uma pergunta completa. Quais os requisitos para que as entidades gozem da imunidade tributária? De início, lembrem, a imunidade, os casos de imunidades tributárias podem ser classificados como auto-aplicáveis ou não auto-aplicáveis. As imunidades auto-aplicáveis seriam aquelas imunidades em que bastaria o texto constitucional determinar que existe imunidade para que ela já fosse aplicada automaticamente. Mas em outras situações é preciso que uma regulamentação exista. É preciso, portanto, que uma norma infraconstitucional, uma lei, hoje entendida pelo artigo 146, inciso 2º da Constituição Federal, como uma lei complementar, é preciso que uma lei complementar regule. Nos casos das entidades que aqui mencionou a Vanessa, quem vai exercer esse papel é o Código Tributário Nacional, em seu artigo 14. E lá ele vai determinar que essas entidades, elas não podem ter a finalidade lucrativa. Determina, então, que não pode existir divisão desse patrimônio, ou mesmo de suas rendas a qualquer título. O artigo 14 do CTN ainda determina que deve ser aplicado no país, deve ser aplicado no Brasil, os valores alcançados com aquelas atividades. E, por fim, determina que deve ser mantida as obrigações tributárias acessórias, as formalidades, escriturar um livro, manter um cadastro, tudo isso permanece sendo aplicado para que possam, então, essas entidades alcançar um importantíssimo benefício da imunidade tributária. Então, quem regulamenta isso vai ser o próprio Código Tributário Nacional, em seu artigo 14, estampando quais seriam os requisitos para que as entidades obtenham a imunidade tributária. Qual a extensão das imunidades sobre os livros digitais? Excelente colocação. E sabe por quê? Porque nós temos aqui uma grande atualização jurisprudencial. Olha o detalhe importantíssimo para que vocês anotem, tá bom? Anotem aí. Recurso extraordinário, eu vou citar 2 recursos extraordinários, 2 REs. Anota aí. O recurso extraordinário 330.817 do Rio de Janeiro, repetindo, 330.817 do Rio de Janeiro, e também o recurso extraordinário 595.676, também do Rio de Janeiro. Nesses 2 recursos extraordinários, Jéssica, nós perceberemos que o Supremo Tribunal Federal foi extremamente feliz ao agora consagrar a imunidade tributária também aos livros digitais. Em sistemas jurídicos passados, em julgados anteriores, o Supremo mantinha um entendimento mais restritivo, determinando que somente teria direito à imunidade os livros em papel. Mas nós sabemos que hoje, com um grande avanço tecnológico, os livros não apenas são comercializados mais por meio de papel. A tecnologia permite hoje que os e-books venham ser então configurados e que hoje o sujeito pode, através de um mero tablet ou mesmo através daqueles sistemas que leem os livros digitais, conseguir ter acesso àquela cultura, ter acesso ao meio cultural sem necessariamente estar diante do papel. Então o Supremo foi extremamente feliz, andou bem, configurando também a imunidade sobre os livros em formato digital. Detalhe é que esse entendimento ele foi consolidado agora, em março de 2017, trazendo uma grande atualização que vai repercutir em vários dispositivos dos nossos ordenamentos tributários em todo o país. Só que a pergunta da Jéssica se desdobra em outro ponto. Ela ainda perguntou, e qual seria a extensão dessa imunidade? Pois bem, Jéssica, o Supremo Tribunal Federal, além de conceder a imunidade para os livros em formato digital, também consagrou essa imunidade para os aparelhos que reproduzem o livro em formato digital.
Só que devemos tomar cuidado aqui. O Supremo disse que somente teria imunidade os aparelhos que exclusivamente reproduzem aquele tipo de material. Por exemplo, sistemas que leem apenas o livro. Ainda que permitam que a leitura possa ser ampliada, diminuída, que acesse a internet de forma limitada para comprar outros livros, teria direito também à imunidade desses equipamentos. Entretanto, o tablet, smartphones, eles não vão ter o equipamento, o livro sim, mas o equipamento não terá direito à imunidade. Por quê? Porque sua utilidade não é restrita exclusivamente para a leitura de e-books, para a leitura de livros. Na verdade, eles comportam outras funções, como, por exemplo, a função de aplicativos, como, por exemplo, games e outras coisas do tipo. Então, nessa situação, fiquem espertos. A imunidade alcança os livros em formato digital e hoje também os equipamentos que exclusivamente seriam utilizados para a leitura daqueles livros em formatos digitais. Uma pergunta muito boa, Jéssica. Parabéns pela pergunta. Agora nós vamos para uma próxima indagação, a do nosso querido Lucas. Lucas, qual a sua pergunta? Professor, a imunidade se aplica aos casos de responsabilidade tributária? Imunidade sobre os casos de responsabilidade tributária. Pergunta capiciosa, pergunta boa, pergunta esperta. Devemos tomar cuidado. E qual seria o cuidado? A imunidade retira os tributos daquele respectivo sujeito, quando ele atua como contribuinte. Agora, se aquele respectivo beneficiado está atuando como mero responsável tributário, não haverá direito à imunidade, não. Através de exemplos, eu vou tentar externar a pergunta do Lucas. Quer dizer, então, que entre as imunidades tributárias, já mencionamos aqui durante um bom tempo, a igreja, determinando então que ela teria direito a essa imunidade para não pagar impostos. A igreja terá direito para não pagar impostos quando diz respeito a ela, como, por exemplo, o imposto de renda à pessoa jurídica, a pessoa jurídica da igreja. Entretanto, nós sabemos que essa instituição religiosa, ela também detém de funcionários que trabalham para ela, para a instituição religiosa. Esses funcionários, a pessoa, o indivíduo, não tem direito à imunidade, não. De modo que, sobre os rendimentos que recebem, deve pagar o imposto de renda pessoa física. A igreja vai atuar, portanto, como responsável tributário. A igreja atua como responsável tributário e vai ter sim o dever de reter o imposto de renda na fonte. Então, respondendo sua pergunta, a imunidade será sim alcançada apenas para os tributos em que ela pratica o fato gerador, não sendo abarcada dos casos de responsabilidade tributária. Para fecharmos as indagações, a segunda rodada de nossas perguntas do Saber Direito Responde, vamos então finalizar com a pergunta da nossa querida Vanessa. E a imunidade musical, ela também se opõe a estrangeiros que produzem fonogramas e videofonogramas no Brasil? Excelente pergunta para fecharmos com chave de ouro. A imunidade musical estampada pela Emenda Constitucional número 75 determinou que não vão incidir impostos sobre videogramas e fonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros. E qual o detalhe dessa imunidade? O detalhe é que o Constituinte determinou que a imunidade seria aplicada quando a obra for de uma autoria de um brasileiro, ou então quando ela for interpretada por um brasileiro. De modo que, Vanessa, o estrangeiro apenas teria direito a essa imunidade se aquela canção fosse produzida no Brasil e fosse a canção de um autor brasileiro. Se o estrangeiro está interpretando uma música estrangeira, estrangeiro interpretando música estrangeira, não há direito à imunidade. Se fosse um estrangeiro interpretando uma música brasileira, teria direito à imunidade. Se fosse um brasileiro interpretando uma música estrangeira, também teria direito à imunidade tributária. Mas um estrangeiro interpretando uma música de um estrangeiro, infelizmente não está consagrado no campo da nossa imunidade tributária. E com isso nós finalizamos o nosso Saber Direito Responde. Gostaria aqui de agradecer a presença dos alunos, a presença da Jéssica, do nosso Lucas e também da querida Vanessa. E mais indagações, procure, claro, os nossos canais aqui do Saber Direito. Até uma próxima. Até mais. Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Lembrando que você também pode estudar pela internet. Basta acessar tvjustiça.jus.br.